Olá, sejam bem-vindos para mais este vídeo. É sempre um prazer tê-los aqui comigo. Eu sou Antônio Léo e hoje vou destacar a respeito do cumprimento da profecia de Daniel que está ocorrendo hoje, em nossos dias e bem em nossas vistas, e muitos não estão percebendo. Então fique aí para você entender. Conforme eu estava dizendo, tudo o que acontece hoje no mundo são algo que a maioria nunca tinha visto antes ocorrer. Como no caso das enchentes, das secas, das nevascas e outros, isso falando do lado apenas da natureza. Quanto à parte social, vocês sabem, né, da fome que ocorre em várias partes do mundo, e outros problemas como as pestilências e tal, são coisas que já sabem que Jesus predisse que isso aconteceria. Mas o que vou falar hoje é a respeito de algo que poucos falam, que é sobre o rei do norte e o rei do sul. Talvez pergunte, mas Antônio, que negócio é esse rei do norte, rei do sul? Sim, o capítulo 11 de Daniel, ele descreve algo interessante para nossos dias. É lógico que nós não vamos aqui fazer uma interpretação de cada passagem, porque aqui ninguém é inspirado, mas por aquilo que sabemos da nossa própria inteligência, ou por experiência própria, podemos sim ter uma noção como realmente está se cumprindo esta profecia. A respeito do rei do norte e o rei do sul, o capítulo 11 de Daniel, versículo 15, diz assim: E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará cidade forte. E os braços do sul não poderão resistir, nem seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Lendo assim de uma maneira literal, dá a entender de que aqui está falando de uma luta armada, não é? Porque fala que ele viria, né, do norte, um rei, e ia lutar contra o rei do sul, e o rei do sul não poderiam resistir as pessoas dali, nem seu povo escolhido, no caso, aqueles que estão do lado de tal rei. Mas ainda diz, não haverá forças para resistir. É força física? Pode ser, porque a guerra final, ninguém sabe como será. Mas hoje já vemos como que o povo não está resistindo a certos ataques. Que ataques são esses? Quando fala no rei do norte, é bom a gente pensar primeiro o seguinte: será que é um rei mesmo? Será que é um homem? Será que é uma nação? Será que é um grupo de nações? Ou será que pessoas ou uma ideia, vamos dizer, uma doutrina ideológica, politicamente falando? Isso que vamos entender. Porque quando fala não haverá forças para resistir, isso a força mental, porque hoje qualquer coisa que causa medo, as pessoas não resistem. Qualquer influência de qualquer mal que existe no mundo, as pessoas ficam receosas e sujeitas às mãos daqueles que os dominam. Não é isso que a gente viu ou está vendo acontecer, principalmente durante a crise
esta crise mundial sanitária? É isso mesmo. Então o povo não tem força para resistir. Mas continuando agora o capítulo 11, versículo 21, tem mais um ponto que é interessante, que diz: depois se levantará em seu lugar um homem vil, a quem não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E o que aí não fala de luta armada. A princípio não, como diz, pode acontecer. Mas pense um pouquinho sobre, diz que ele ia se levantar do seu lugar um homem que não tinha dignidade real. Um homem. Bom, quando a Bíblia fala homem, nem sempre refere-se a um homem literalmente falando. O homem pode ser várias coisas, como já disse. Até mesmo várias pessoas, ou um grupo, ou uma parte da humanidade. E diz que esse homem, ele não foi dado a ele a dignidade real. Quer dizer o quê? Que ele não vem de uma dinastia ou não foi eleito legitimamente pelo povo. E diz também que ele viria caladamente. Como é que ele viria caladamente? E também diz que tomará o reino com engano. Hoje o que prevalece no mundo não é o engano. Quantas pessoas estão enganadas? Principalmente pelas notícias, né? A mídia tradicional, que é usada assim para propagar o engano. Por isso que diz que viria caladamente. Caladamente quer dizer o quê? É conforme o capítulo 11, versículo 24 diz: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província. Viria caladamente, por quê? Porque sem fazer alarde, sem fazer grandes demonstrações de poder, mas iria de uma maneira sorrateira. Né? Olha que interessante. Não é isso que dá para entender? Vir caladamente? Que ele não chegaria, nós vamos tomar a terra, que fala terra fértil. Não. Pense um pouquinho sobre o que está acontecendo atualmente. Ou, vamos dizer, o que aconteceu de alguns anos para cá. É sabido que depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma tomada de força. Eles viram que as guerras traziam muito prejuízo para as suas próprias nações também. Aí adotaram uma ideia que era o seguinte: vamos tomar não por força, mas tomar através das universidades, ou da educação, ou da cultura. Então é isso que aconteceu, ou está acontecendo. Hoje a maior parte das instituições de ensino estão nas mãos de quem? Do Estado, lógico. Mas quem está por trás doutrinando as pessoas? Essa é a questão. Quem será que está fazendo isso? Às vezes você coloca seu filho lá na faculdade, universidade, e quando ele sai lá, sai uma pessoa, é um ateu, né? Não acredita mais em nada. Por quê? É assim mesmo que eles agem. Talvez seu filho foi ensinado que Deus criou toda a humanidade a partir de Adão e Eva, que criou homem e mulher, né? E criou ali a família tradicional. E o que é que este modo de pensar de grande parte das pessoas na Terra acreditam? Você mesmo pode responder. Aí ele diz que viria aos lugares mais férteis.
da província. É lógico que quando fala em província, quer dizer o quê? É o domínio dele, onde ele tem espaço para dominar. E de fato está dominando sim. Né? Olhem, por exemplo, este mapa. O que acontece? Até anos atrás, a maior parte dos países, principalmente aqui da América do Sul, qual estamos referindo aqui, era constituído por pessoas que tinham o pensamento voltado para os bons costumes, né? Voltado para a família, onde o pai, né, era o responsável pela educação, pela formação dos filhos, onde se ensinava as coisas de uma maneira, até a ler e escrever, os pais incentivavam muito. Mas o que acontece? Acontece que mudou. Então, infelizmente, ele está tomando a terra fértil, os lugares onde hoje se produz mais alimentos, porque é a guerra, vamos dizer, a guerra comercial, e também em algumas nações houve guerra, também guerras de modo, guerras físicas, né? Então, mas o que aconteceu? Por causa de alimento, água, por causa de várias coisas, riquezas. Então isso gerou sempre inimizade entre as nações. Mas agora o ponto-chave é as terras férteis, conforme acabamos de ler aqui em Daniel 11:24. Porque a população do mundo aumenta e todos precisam comer, não é? Se alimentar, tanto da parte animal como também da parte de cereais ou de plantações, ou seja, do agronegócio. Continuando agora no versículo 37 do capítulo 11 de Daniel, diz: e não terá respeito ao Deus dos seus pais. Falando do rei do norte, lógico. Nem fará respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Viu? O que é que esta parte da humanidade, esse grupo, este, sei lá o que é chamado de rei do norte aqui, o que é que ele faz? Ele diz que ele não teria respeito ao Deus dos seus pais. Em outras palavras, seria uma ideologia ateísta. E quem é hoje o maior movimento ateísta no mundo? Pergunte onde é que existe liberdade religiosa. Porque o próprio versículo diz também que nem terá respeito ao amor das mulheres. Que mulheres? Talvez diga, a maior parte dos poderosos tem lá um harém. E aí, isso aí é diferente. É entender agora o que é as mulheres. Quando fala em mulheres, a Bíblia refere-se a mulheres, ele está referindo-se a organizações religiosas. Né? Por quê? Porque Babilônia Grande, conforme descrito lá no livro de Apocalipse 17 e 18, fala que a Babilônia é a mulher, né? E diz que ela é a mãe das meretrizes. Então, essas mulheres são as igrejas, de modo geral. Né? Então, elas estão... Esse rei do norte não tem respeito por nenhuma crença, mesmo que ela não seja correta ou não seja biblicamente aceita, mas não há, para eles não existe a liberdade religiosa. Então, diz também que, porque sobre tudo se engrandecerá. Quer dizer, ele ocuparia o lugar de Deus e ele seria como um Deus, como alguém adorado. Não a pessoa, mas seria, vamos dizer,
o modo de tirar a crença de um Deus Criador. Agora, continuando, Daniel capítulo 11, versículo 39, diz assim: com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará e haverá, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Olha outra tática do rei do norte. Diz, com o auxílio de um Deus estranho. Um Deus estranho seria o Deus lá de 1 Coríntios 4:4, o Deus deste sistema de coisas, o Deus deste mundo? Você vai responder. Quem é? Com o auxílio desse Deus, diz que ele faria todas essas coisas, agiria contra as poderosas fortalezas. Não é isso que está acontecendo? Então, hoje você nota muito bem, não preciso aqui dar interpretação nenhuma, você mesmo pode pensar. Por quê? Porque ainda diz o seguinte, que os que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos. Quem são esses? São aqueles que hoje você nota que eles sabem que estão fazendo errado, mas mesmo assim se deixam vender pela, talvez, a ganância de ocupar um cargo por este rei do norte, onde diz que vão reinar sobre muitos. Então, normalmente a classe política está envolvida, não é mesmo? Por quê? Porque ainda diz que reinará e repartirá a terra por preço. Que preço é esse? O preço de terem cargo, né? Pensam eles, né? Não se sabe na realidade se isso vai acontecer de eles terem mesmo os cargos que eles esperam. Mas por ganância, por, sei lá, pensarem mais em si mesmo que nas próprias pessoas, eles, através do engano, através da própria ganância, eles fazem isso. Por isso que diz que repartirá a terra por preço. E de fato está assim acontecendo. Então, esses apenas alguns detalhes. Aí eu pergunto, quem é o rei do norte? Já deu para identificar? Claro que sim. Que tem coisas que a gente não pode falar muito abertamente, entenderam? Mas pense um pouco sobre a astúcia que está havendo por trás de todos esses movimentos que hoje aterrorizam as pessoas, deixam elas de uma forma sem ação, para quê? Para impor o domínio seu, o domínio do rei do norte. É lógico que esse capítulo 11 de Daniel tem muitos detalhes que não vem o caso aqui. Talvez no próximo vídeo eu vou falar a respeito de outros detalhes, onde vai identificar um grupo de pessoas que não cede aos caprichos desse rei do norte. Então, você assista e vai entender outros detalhes a mais. Então, eu agradeço muito por sua atenção. Espero que se inscreva nesse canal, né? Dê ali os seus comentários, o que você achou, o que não achou, e se concorda ou não. E assim podemos até mesmo esclarecer melhor essa questão, porque afinal eu não sou o dono da verdade. Mas quem sabe você sabe alguns detalhes a mais que eu não sei, certo? Então agradeço mais uma vez e espere e conto com você para um próximo vídeo. Então até lá, o meu muito obrigado.